Aí, boa tarde, vamos começar a live de hoje. Luiz entrou. Oi, pessoal. Manda um oi para mim se o áudio estiver ok. Vamos lá. Ah, olha só, legal. Olá, Fernando tá na área aqui, já vou conectar. Luiz, olá. Olha Olá, lá. Olá, tudo bom? tudo bem, Roberta? Tudo em Tudo paz? ótimo. Você tá de ladinho, vira ao contrário pra gente. Ok, Aí, agora sim, tudo bom, Fernando? tudo bem. E você, Roberta, como vai? Na medida do possível, né? Trancados que nem passarinhos, mas a gente vai bem, né? Vamos contornando. Não tem outro jeito, né? É, foi imposto para a gente, não é verdade? Ó, o Gabriel entrou É, também. Me fala, sua rotina, como é que foi essa mudança brusca aí, Fernanda? Porque a gente terrível, né, estava Roberta? preparado, não tinha. Foi muito, tudo muito de repente com a Ninguém gente. estava, né? Ninguém podia prever isso. Absolutamente inédito, né? Exatamente. Eu penso que, na verdade, acho que eu nunca conjuguei tantos verbos no particípio passado. Preocupado, assustado, contrariado, impactado, acuado, incomodado e vai por aí, né? Olha o PO Mas entrou eu aqui. acho que a gente precisa mudar essa vibe, né? Tá. E substituir esses verbos rapidamente por motivado, entusiasmado, né? É Para isso. ver se a gente consegue fazer a roda girar, né? Tá, você que está aí bem enfronhado no mercado, né? Como é que você está vendo o impacto nosso? Acho que depois do setor de turismo, eu acredito, ó, o Amadeu da IGEV entrou também. Obrigada, Amadeu, que está aí com a gente. O impacto no nosso setor, depois do setor de turismo, eu acho que foi assim, o que mais pegou, né? Como é que você vê essa repercussão? Você que está muito próximo a fornecedores, clientes e estuda muito, o que você acha? Como é que a gente vai sair dessa? Como é que vai ser essa retomada? É complicado, né, Roberta? Porque o nosso setor ele está naquela mesma situação de quando acontecem grandes crises econômicas e que o primeiro setor a parar é o de máquinas e equipamentos industriais e é o último a voltar, né? Tá. Dessa vez a mesma coisa acontece com o mercado de feiras e eventos em geral. Sim. Primeiro a parar e provavelmente o último a voltar, né? O último a voltar, não porque não seja importante ou porque ninguém queira, mas o fato é que nós vamos ter que lidar com essas aglomerações, porque está no DNA da nossa, do nosso propósito de organizador de eventos, gerar as aglomerações, né? É isso que nós fazemos, né? Nos interessa fazer isso, criar as aglomerações, porque são essas aglomerações que, com quantidade e qualidade ideais, são elas que atendem às necessidades dos nossos patrocinadores, dos nossos expositores. Quer dizer, é para isso que a gente trabalha, né? Exato. E assim, eu acho que não só vai haver uma mudança de comportamento na sociedade, mas principalmente no nosso setor. Você fala muito, né, do cauda longa, na É verdade. verdade. E promotoras como a Informa, elas já trabalham isso. Como é que você vê assim, esse comportamento, né, da relação promotor-expositor? Vai ter um lado É, positivo, né? A Vandinha. veja só, veja só, eu penso que, de fato, eu falo há muito tempo em cauda longa, já faz anos, né? Mas eu acho que ainda não encontramos o modelo ideal que proporcione essa. O mundo anda hoje, as feiras de negócios possam acontecer durante 3 ou 4 dias, morrer e ressuscitar um ano depois. Eu não consigo conviver bem com isso, né? Eu acho que a gente já tem uma dinâmica, e já faz algum tempo, que a gente precisa proporcionar essa cauda longa,
que mantenha expositores e visitantes, que na verdade são compradores, né? Então, o que nós estamos falando é de uma relação de vendedores e compradores. E eles precisam se manter conectados ao longo do tempo, entre uma edição e outra de cada feira, né? E agora pode ser uma oportunidade para Claro, talvez tenha chegado finalmente. Quando não chega por amor, chega pela dor, né? Normalmente pela dor Então, funciona melhor, né? exatamente, né? Infelizmente. Mas e a segunda parte da sua pergunta, né? Como é que fica esse relacionamento promotor-expositor? O que eu consigo enxergar para o futuro meio que independe da pandemia, né? Eu já vinha falando nisso há algum tempo, que o expositor precisa enxergar o promotor como parte da sua equipe de marketing e de vendas. E o contrário também. O promotor terá de verdadeiramente assumir esse papel, terá de definitivamente deixar de ser o locador de espaço. Ele tem que ser um estrategista de marketing aliado, fechado, completamente integrado com o expositor. Porque esse é o papel da promotora, né? Porque senão vira aquela coisa de mero locador de espaço, vender 30 metros quadrados de chão para o expositor ir lá, fazer o stand como quiser, se apresentar na feira como acha que é melhor, independente de uma orientação do promotor. Eu acho que a falha tem sido muito por aí e a gente precisa rever isso. A gente precisa rever isso com urgência. O promotor e o expositor têm que estar fechados em torno de um único objetivo, que é gerar resultados, né? Amor, assim, você é um profundo conhecedor do setor de feiras, eu estou há menos tempo, mas principalmente essa parte, né, vamos estender, vamos falar mais com os nossos expositores, vamos trabalhar juntos. Eu já ouço isso há alguns anos, mas é difícil, né, tirar do papel, porque eu vejo muito, assim, perdão da palavra, blá, 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 mas pouca ação. Então, Verdade. esse seja o momento realmente de agir? Eu lembro até daquela música, né, que eu só ouço falar, eu nunca vi, só ouço falar. Não é? Eu não vejo, de fato, ações, salvo, claro, raríssimas e honrosas exceções, né, de algumas organizadoras, a Sim. grande maioria, infelizmente, na hora do vamos ver, vende espaço. Então, é isso que a gente precisa. É claro que faz parte do show a venda do espaço, mas é muito mais do que isso. A gente tem que se aproximar do expositor para vender uma solução de marketing, né? Uma plataforma que verdadeiramente se preste a ser algo do interesse muito forte do expositor. Ele precisa enxergar as feiras como uma necessidade absoluta para fazer com que ele esteja cada vez mais presente no mercado. E é isso que as feiras são. É por isso que eu costumo dizer que, até não participando da melhor maneira que o expositor pode participar, feiras de negócios costuma ser uma ferramenta de negócios tão boa, tão eficaz, que mesmo participando mal, ainda assim o expositor tira bons resultados. Mas Exatamente. imagine se ele estivesse bem preparado e bem fechado com o expositor, como seriam então esses resultados? Eu acompanho isso no Brasil e até em alguns países do exterior, e vejo que quanto mais há uma boa preparação do expositor, e que geralmente é proporcionada pelo promotor, os Tá. resultados duplicam, triplicam, é impressionante. Porque tem que trabalhar em parceria mesmo, porque é uma ferramenta eficiente, a gente sabe disso, né? Gera resultado para o expositor, mas assim como você, eu vou em muitas feiras e, por exemplo, na mesma rua, né, você olha um stand e aquilo está transbordando e as pessoas fazendo negócio e tirando pedido mesmo, não é só aquela feira de colher brinde. Então, lá, e aí você olha 2 stands adiante, o pessoal sentado assim, né, meio cabisbaixo, mexendo no celular e vazio.
né, eu acho que falta realmente esse preparo e talvez esse apoio, né, da promotora como um braço mesmo, né, de marketing, alguém que, né, que dê um suporte mais eficaz para essa ferramenta, né? Eu concordo com você inteiramente, Roberta, porque é claro que eu, como consultor, vou fazendo o meu trabalho Claro. e realizo muitos treinamentos para expositores in company. E, Tá, naturalmente, eu monitoro os resultados desses expositores certo. e faço a comparação entre qual tipo de resultados que ele tinha antes do treinamento e qual o resultado que ele passou a ter depois. É impressionante. E isso que você falou da gente, quando está nas feiras, ver um estande lotado e o outro, às vezes, ao lado vazio, é resultado disso, da falta de preparo. Né? Só isso. Né? Tá. Nada mais para explicar isso. Tem uma pergunta aqui, né, que chegou aqui para a gente, que que os expositores, na sua visão, você acha que eles também vão passar a dar mais valor para as feiras, né? Mais valor no sentido de tudo, né? De ter para a gente depois, daqui a pouco a gente entra no ROI, enfim, mas dar mais valor para aquele momento que é o olho no olho, o cliente entrar. O mais difícil ele já fez, que é, né, que ter o cliente ali, dele entrar e realmente fazer negócio? Particularmente no B2B, Roberto, eu acho que sim. Eu acho que no B2C, o e-commerce, as ações digitais acabam compensando muito e mais rapidamente. No B2B, essas coisas não acontecem nessa velocidade e nem o digital, nem o virtual conseguem ser tão assertivos. Então, o grande canal de marketing e de vendas para o B2B, não tem a menor dúvida, são as feiras de negócios. E os Tá. expositores vão sentir muita falta, sim. O meu grande temor é que comecem a pipocar aí algumas ações de feiras virtuais precipitadas e mal elaboradas no B2B, Tá. que eu acho que levem para uma interpretação precoce de que o virtual tem como ser tão bom quanto o presencial. Longe disso, não Longe será, disso. não Tá. pode ser e nunca poderá. Né? Tá. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando, quando a gente fala de feiras de negócio, a gente está falando dos cinco sentidos, a gente está falando do olho no olho. Né? Exatamente. O Freud já definia o ser humano como relacional, né? Um ser relacional. Nós precisamos de relacionamento. Não dá para conceber a vida sem relacionamentos fortes e bem consolidados. No Exato. B2B, isso é uma verdade absoluta. Ninguém compra por impulso. As pessoas compram a partir de uma confiança estabelecida. E essa confiança é conquistada no olho, no aperto de mão. Né? Isso, né, historicamente já, né? Historicamente, Desde e a com idade toda média. certeza. Né? Os números não nos deixam mentir. Né? E assim, agora vamos focar um pouquinho nesse ano. Muitas feiras foram postergadas, outras assim não terão sua edição 2020, só o ano que vem. Né? Mas como é que você vê aí, como é que você está acompanhando esse movimento? Porque eu acho que a hora também que vier, por exemplo, que tiver uma liberação, somos causadores de aglomeração, como você mesmo falou, mas eu Uhum. entendo que talvez para o segundo semestre e o ano que vem a gente tenha assim um boom ou não? Qual que é a sua visão? Eu tenho uma preocupação grande com isso, Roberta. Eu acho que o segundo semestre já está chegando aí, está na nossa porta, né? E eu não vejo, se a gente mirar no exemplo dos outros países que nos antecederam nessa crise, eu não vejo a coisa tão aberta assim para o segundo semestre. Então, qual é o meu grande temor? Que haja uma precipitação na retomada das feiras, seja por necessidade,
seja por qualquer outro motivo, mas assim, eu temo muito que a precipitação seja inimiga da necessidade de se fazer feiras bem feitas, Tá. porque eu tenho visto muita gente preocupada com como vai ser essa retomada, mas a minha preocupação é mais sobre o quando será. Porque o como será, eu acho que de uma forma ou de outra, o setor vai criar seu próprio protocolo, vai criar vai encontrar seus próprios formatos ideais, mas de momento eu acho que a preocupação tem que ficar no quando, porque eu penso que a gente pode acabar incorrendo no maior erro que a precipitação em encontrar soluções alternativas, né, pode nos levar, que é criar uma percepção de desvalor, como já dizia o Peter Drucker há 30 ou 40 anos atrás, porque não existe nada mais cruel que a percepção de desvalor Tá. para o mundo empresarial. Essa percepção de desvalor, e principalmente agora, o Drucker falava há 30 ou 40 anos atrás, chamava atenção para isso, quando não existiam redes sociais. Imagine hoje o poder que as redes sociais têm de propagar um evento mal feito, de propagar uma crítica que pode literalmente destruir uma imagem, às vezes construída ao longo de 10, 20, 30 edições que um evento já vinha tendo no presencial. Então, me preocupa muito essa precipitação. Eu quero, tanto quanto qualquer organizador, que as feiras voltem, mas eu quero muito alertar para o cuidado, né, com a definição dessas datas. Tá. Eu Vai penso ter que ser que tudo com muita cautela, muito pensado, né? E muita calma avaliado. nessa hora, né, Albert? Muita calma nessa hora. Mas o que você acha dos. Que agora está surgindo muito essa coisa dos eventos digitais, enfim, o que se fala aí dos eventos híbridos, porque eu vejo que talvez uma coisa sustente a outra, obviamente nunca vai substituir o presencial, mas assim, na minha live com Carlos Correia, é bem provável que a APAS esse ano, assim, ele falou que ele tem o plano de A a Z e depois começa a B, a C, né? Tudo. Porque assim, realmente a gente está falando de um grau de aglomeração muito grande, mas uma das propostas, talvez, que venha a acontecer é assim, ele não vê sentido de acontecer a APAS em outubro e novembro e depois em março novamente. Então, se ela não puder ser em agosto, que ele acredita que não possa, porque não vai ter liberação ainda, né, para aglomeração. Eu concordo com ele, eu acho que não vai. Porque agosto já está aí, a gente está, né, que vem já é maio e junho, e enfim, e fica tudo muito em cima e é muito recente ainda, né? Por mais que hajam essas liberações, você viu, nos Estados Unidos tem propostas para 15 dias, 30 dias, 45 dias, até 3 meses. Então, não vai resolver amanhã, né, isso. Mas ele falou que talvez uma das sugestões o que aconteça, a APAS, ela seja participada, né? Que aconteça alguma coisa regional, o online também. Então, assim, essa coisa dos eventos híbridos, você acha que também vai ser um novo comportamento no nosso mercado? Eu penso que por necessidade será, mas eu não vejo isso. Eu acho que o híbrido ele virá por uma necessidade de se estabelecer essa ponte entre quem quer comprar e quem quer vender, né? Mas eu penso que isto é muito mais fácil nos eventos como congressos, ou muito menos difícil, vai corrigindo, não que seja fácil, mas é muito menos difícil num congresso, num seminário, num simpósio, mas nas feiras de negócios a proposta é outra. É você ver produtos, é você examinar produtos, é você conversar, é você interagir, né? Então, a posição passiva de assistir um evento virtual, até porque as ferramentas disponíveis aí
elas ainda não conseguem atender necessidades em quantidade de interações, né? Porque quando a gente fala de uma feira, você estava citando o exemplo da APAS, a gente está falando de feira com 50 mil visitantes. Exato. Então, você imagina algo virtual que permita 50 mil interações em 800 estandes diferentes? Não Quer tem dizer, nem 50, infraestrutura, né, para não, isso. não tem como. Nós nem temos o 5G ainda. Quer dizer, Exato. então, eu acho que agora a gente está percebendo, por exemplo, aqui em casa estamos eu, minha mulher e uma das filhas que ainda vive conosco, todo mundo trabalhando no home office. Então, Sim. na hora que está todo mundo na internet, na hora que está todo mundo em lives ou baixando grandes arquivos, a coisa já começa a pintar uma certa instabilidade, né? Exato. Então, imagina isso numa escala sem precedentes e todo mundo querendo fazer evento virtual. Não, não Não vai caber. dá, não dá, né? Eu agora, por exemplo, acho que você também, a gente gostaria de estar assistindo uma outra live que está ocorrendo no mesmo horário, que também nos interessaria. Quer dizer, Claro, é muita gente fazendo essas coisas ao mesmo tempo, né? tá. Aqui é até o Então, eu penso pessoal. que precisa sentar um pouquinho e pensar em como vai ser esse virtual, né? Mas E especificamente o híbrido, a minha forma de pensar sobre o híbrido é no sentido de que essa plataforma digital ocorra depois do presencial, né? O meu modelo de evento híbrido é aquele que o presencial acontece lá durante seus 2 ou 3 dias ou 4 dias e depois se mantém no ar através de uma plataforma que permita que, por exemplo, quem foi lá no evento e não pôde assistir uma palestra porque estava negociando com o expositor, aí ele tenha aquela palestra que ele claro. perdeu disponível para ele assistir. Enfim, mas até isso me causa um certo receio, porque também vejo aí alguns promotores se precipitando e achando que isso deve ser aberto para todo mundo. Eu penso diferente. Eu penso que, havendo uma boa plataforma para fazer isso no virtual, ela deve ser exclusiva dos expositores que estiveram presentes na feira e exclusiva dos visitantes que visitaram a feira, que só vão entrar nessa plataforma virtual com login e senha, como se fosse o crachá de ingresso na feira. Tá? É um Porque, benefício, né, de quem foi, de quem esteve, de quem investiu, e não aberto. Concordo. exatamente, porque senão a gente pode caminhar num terreno perigoso de desvalorizar a importância do presencial. Exatamente. E não é por aí que a gente tem que caminhar, né? A gente tem que caminhar com muita cautela nisso, porque o nosso negócio, nós, organizadores de eventos, nós não somos empresas de tecnologia, nós somos empresas que sabemos fazer eventos. Esse é o nosso Exato. DNA, Tá. né? Na hora que a tecnologia começar a imperar, nós vamos depender barbaridade de terceiros, né? De fornecedores que estarão com isso na mão, Tá. né? Então, eu penso que a gente tem que ir com muito cuidado nessa coisa. Não está no nosso DNA. Nosso DNA é juntar gente e fazer as pessoas olharem olho no olho para fazer negócio, para É, fazerem aquele networking forte, né? Como a gente sabe fazer, como a gente faz há anos, né? exatamente. Aqui chegou um comentário do Pezuki. Ele fala, né? O mercado de feiras é muito específico e as pessoas vão a esses eventos para poder comprar diferentes produtos e conhecer diferentes fornecedores. Não cabe online nesse tipo de evento. Então, tá aí mais uma pessoa, né? Realmente tem esse tipo de visão, que realmente Concordo, sim. não dá para ser tudo no digital, no online. O mundo, né? Enfim, somos seres humanos, precisamos do contato, precisamos nos socializar, não é verdade? Não somos máquinas ainda. Concordo com ele inteiramente. Eu acho que nada vai substituir o olho no olho, o cara a cara. E saindo um pouco do humano, né, na questão da feira em si,
O que justifica a existência de um stand? É você poder mostrar bem o seu produto. Então, por mais que você tenha uma feira em 3D, fazendo rotação do produto, digamos que você está numa feira de móveis e você, na área de móveis, tem muita demonstração de colchões, de sofás, dessas coisas. Como é que você vai sentar? Como é que você vai sentir se é macio? Você está numa feira de alimentação, como é que você vai provar? Você está numa feira de, sei lá, de aromas, como é que você vai sentir o aroma? Né? De essências e fragrâncias? Não tem como. Provar, tocar, não tem como. Feira é uma atividade de exercício dos 5 sentidos plena. E é por isso que ela tem um grande valor. É por isso que elas acontecem há séculos e jamais deixarão de existir. A gente vai brigar com esse corona e vai derrotar. E elas voltarão. E é por isso que a gente não tem que ter precipitação para não incorrer até na fabricação de um concorrente novo, que é a feira virtual. Eu nunca acreditei em feira virtual. Eu acredito, sim, na virtualização das feiras. Né? A virtualização das feiras é muito diferente de uma feira virtual. Virtualizar uma feira, pegar uma APAS, pegar uma grande feira, né, qualquer das grandes feiras. Citei a APAS apenas porque você já havia citado, né? Mas a gente sabe das centenas de grandes e boas feiras que nós temos, consolidadas. Estas feiras, sim, podem e devem se virtualizar para trazer aquela desejada cauda longa. Exato. Mas, de jeito nenhum, imaginar um mercado de feiras virtuais. Essa tentativa já vem sendo feita, eu acompanho isso, na verdade, até eu mesmo, eu me encantei com a internet no final dos anos 90, e em 99 eu criei algo chamado Expo Virtual. Joguei um monte de dinheiro nisso que foi tudo pelo ralo. Né? E sem contar que os grandes promotores caíram matando em cima de mim, né? Dizendo, Fernando, o que você está querendo? Pô, que isso? Para com isso, cara. Né? E realmente eles tinham razão, não fazia sentido. Né? Eu é que estava errado. E perdi muito tempo e dinheiro com isso, e acompanhei isso durante os primeiros anos, no início dos anos 2000, 2001, até 2003, foram feitas tentativas de feiras virtuais no mundo inteiro. Nada deu certo, e não vai dar nunca. Né? Não era nem por questão de tecnologia, porque depois disso, até mais para frente, aí por volta da metade da década, começaram a desenvolver plataformas cheias de robozinhos, de 3Ds. Agora, nas últimas tentativas, tinha até coisas para você assistir com óculos virtual, com óculos... Né, realidade virtual, que eles falam. Realidade virtual. No meu entender, uma verdadeira brincadeira. Né? Uma coisa que parecia um game de criança. Que não leva ninguém a fazer negócios. Quando muito, te entretém ali durante 5 minutos e depois você fica de saco cheio e abandona aquilo e chega. Para aí. Não é isso que é feira. Exatamente. Né? Aqui, ó, tem até o pessoal, os comentários. Eu adoro falar com você porque, sabe, você, além de conhecedor, você está ali no dia a dia, né? Você ouve os dois lados, você conhece os dois lados do balcão, você realmente traz assim, opiniões que não são necessariamente a sua opinião, mas você retrata o setor. Isso exatamente. E às vezes algumas pessoas nem sempre entendem isso que você acabou de colocar. Eu retrato muito a opinião do expositor, porque o meu relacionamento com o expositor é um relacionamento diferente daquele que o promotor tem, que normalmente é uma relação de fornecedor para cliente. Né? No meu caso, os expositores se abrem comigo. Eles colocam suas angústias, suas dores, suas dificuldades, inclusive de relacionamento, às vezes, com o próprio promotor. Então, isso me deixa muito à vontade para externar
aquilo que o expositor de fato precisa. Até porque eu costumo esclarecer para o expositor que nem sempre aquilo que ele deseja é o que ele precisa. Né? Então, muitas vezes, não é o que ele realmente necessita para ter bons resultados. Então, Exato. eu costumo vestir a camisa do expositor, mas por baixo dela também está a do promotor. Tá. Porque, antes de mais nada, eu sou um entusiasta da ferramenta Feira de Negócios. Eu adoro as feiras. Eu também. Desde no início da década, eu fiz um MBA, e a minha tese foi, o meu TCC lá foi o poder das feiras de negócios como ferramenta para marketing e para vendas. E continuo Exato. achando isso e só cresce. Né? Só. Essa minha simpatia, essa minha visão pela eficácia das feiras de negócio no mundo B2B, ela só cresce. Eu não consegui ver em 30 ou 40 anos quase atuando nesse setor, nada que se compare a isso. Exato. Não, Né? e assim, na minha opinião, também a ferramenta mais eficaz para promoção comercial que existe é a feira, né? Agora, aqui, ó, só para a gente, eu queria agradecer só o pessoal que está aqui acompanhando. Fernando, o Daniel, por exemplo, falou: estava assistindo o ministro Paulo Guedes, saí para ouvir vocês. Ó, o prestígio. Né? Prestigiado, hein? Obrigado, Exato. hein, Daniel? Fica um abraço para você. A Rosângela pergunta, comenta, né? Gostaria de saber se o Fernando teria alguma dica, orientação sobre captação de patrocínio durante essa crise. Vixe, aí é bomba, hein? Alguma coisa? Eu não entendi, eu perdi um pouco o som. A Rosângela, ela pergunta, gostaria de saber se o Fernando teria alguma dica ou orientação sobre captação de patrocínio durante esse momento de crise. Olha, nessa situação está complicada, hein? Mais fácil vender álcool gel, né? Né? Porque eu acho que comprar o patrocínio de um evento ou comprar um stand numa feira agora, eu acho que a gente consegue vender. Eu, na verdade, sem brincadeira agora, eu acho que a gente consegue vender se o planejamento for para frente, né? Eu penso até que, como um recado aí para todo mundo, eu penso que a gente podia sentar um pouquinho. Na verdade, eu quero até deixar duas reflexões que eu tenho feito, né? Deixar como pergunta para que a gente, ao encerrar essa live, as pessoas nos ajudem a pensar mais para frente, né? Claro. Eu acho que essas duas perguntas que eu quero fazer para todo mundo, eu estou me fazendo essas perguntas, né? A Tá. primeira delas é esse horizonte de retomada no segundo semestre, que eu acho a curto prazo, Tá. é com segurança capaz de realizar a sua principal missão, que é a de gerar oportunidades de negócios em escala adequada e viável para os patrocinadores, expositores e visitantes? Então, essa é a primeira pergunta que eu acho que todos nós devemos responder antes de fixar uma data. A Claro. segunda, que eu quero deixar no ar, e também, quem quiser responder, eu acho que é ótimo, porque eu quero ouvir a opinião de Por todos. favor, Né? comentem nos nossos Isso aí. países. A segunda pergunta é: em que pese o sacrifício financeiro que essa alternativa de Claro. deixar para mais para frente possa representar, seria mais prudente e, ao mesmo tempo, mais promissor para os negócios começarmos a trabalhar intensamente no planejamento e no desenvolvimento de protocolos adequados e formatos adequados para que em 2021 a gente possa partir para uma recuperação plena, na qual a indústria de feiras se colocará como uma enorme e indispensável força de recuperação da economia? Essa é a Legal. segunda pergunta que eu deixo no ar. Né? Vamos deixar lá Então, e eu espero que todo mundo volte a comentar. Olha, o Amadeu da Ingef, grande amigo aqui também do Radar, ele comenta, né? Além disso, nenhum governo ficará confortável em manter mercados digitais, hoje centralizado na China, né? Depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar para o simples, né?
fato de centralizar mercados, ele comenta aqui. E o Amadeu também é um entusiasta aí do nosso setor. Eu acho que ele vem agregar bastante aqui com esse comentário. Eu vou Sem deixar dúvida. essas duas perguntas, tá lá nos nossos canais, no seu também. O seu é @lumertzfernando, não é isso? Isso. O seu Insta. Vou deixar aqui no Insta do Radar TV. E como eu falei, Fernando, você é a voz, tá, do expositor e desse mercado. E a gente está aqui, o Radar TV está aqui para abrir os canais e colocar essa voz para falar, tá? Então, Que as bom, portas Roberto. aqui, por favor, estão abertas. Eu acho que a gente tem que voltar, independente de pandemia, Covid, enfim, a gente tem que se aproximar mais do mercado, dos dois lados, tá? Do balcão, e trazer a voz, porque ninguém tem bola de cristal ainda, eu acredito, né? E se as pessoas não se comunicarem, não tem como saber o que o outro está pensando, concorda? E você é uma voz importante, é uma conexão importante que eu gostaria que você tivesse mais vezes com a gente e trazendo realmente essa opinião, que não é só sua opinião, né? Que nem eu volto a falar, você está lá e você sabe o que o expositor está passando, o pensamento real do expositor, tá? Então, eu gostaria que você tivesse mais vezes aqui com a gente. Que bom, Roberto. Eu agradeço muito, eu fico lisonjado com o que você está falando. E, da mesma forma, eu considero vocês como o grande porta-voz do setor. Vocês têm trabalhado intensamente cobrindo as feiras. O Otávio e vocês são incansáveis, vocês estão sempre dando tudo de si para cobrir bem esse mercado, fazem isso com muita qualidade e eu sempre estarei aqui inteiramente à disposição de vocês. Contem sempre comigo. É isso aí, muito obrigado. E eu tenho certeza que aí até o final desse semestre a gente volta com mais live com você, tá? Se Deus quiser, um bom abraço para você, um bom abraço para o Otávio e fiquem com Deus. Amém. Obrigada. Se cuidem. Aí também. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite.